Amém. Shalom, a paz do Senhor. Vocês que estão comigo nesse quinto dia de oração, não vamos contar amanhã, o dia de ontem, perdão. Vamos contar o dia de ontem, porque eu tive um probleminha aqui. Meu computador, ele estragou e eu tenho um emprestado aqui para 4 dias, tá bom? Até segunda-feira. E eu gostaria de pedir para você que está me assistindo pelo YouTube, para você que faz parte da comunidade Cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, esse ministério tem abençoado a sua vida? Se tem abençoado, nos ajude a comprar um equipamento bom, um computador bom. Nos ajude, faça uma oferta, ok? Na descrição embaixo estará aqui o Pix. Faça uma oferta. Nós compramos o computador, tiramos foto dele, tiramos foto do recibo e colocamos no grupo para você ver. Mostramos até aqui na nossa próxima, na nota depois de comprar. Tá bom? A gente mostra para você ver que nós somos um ministério sério. Tá bom? Nos ajude a divulgar o Evangelho. Nos ajude a levar o Evangelho adiante. A levar o Evangelho às nações, aqueles que precisam e necessitam. Faça uma oferta. Colabore conosco para podermos adquirir. Ou se você pode, tem um aí para doar, entre em contato comigo. Vou botar meu telefone aqui, ó, o telefone que eu vou colocar para você aqui, que é o Pix, é o telefone que você pode entrar em contato comigo. Tá bom? Aí você entra em contato comigo. Aí você entra em contato comigo e para a gente poder, vendo aí que de repente você pode ter um computador para doar aí, né? Tá parado na sua casa e vai estar abençoando a obra do reino de Deus. Shalom, pastor Mateus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então vamos lá então. Vamos para a nossa oração, para o nosso quinto dia, né? Como te falei, quero te pedir perdão novamente pelo dia de ontem, mas ouvindo ontem, né, ainda, que eu ainda pude ainda ontem de manhã ainda assistir a aula, né? A leitura devocional do pastor Mateus. O Espírito Santo continuou falando comigo. Falou, olha, tem mais coisas para vocês orarem. Tem mais pontos que vocês precisam orar. Vocês não querem uma liderança que esteja alinhado com o coração do Pai? Então, tem algumas coisas que vocês precisam consertar. E hoje a minha oração vai ser para o segundo tópico das nossas orações. Uma liderança com o coração alinhado ao coração do Pai. Mas olha que interessante. Como Deus ele vai completando as coisas no mínimo detalhe, né? Esse jovem pastor, que eu tenho aprendido a amar demais, né? A irmã Leila também, falando sobre Levítico. Olha como que o Senhor falou comigo. E eu vou compartilhar um pouquinho do que ele falou comigo antes de começarmos a orar. Efésios 4:30. Não os exerceis o Espírito Santo, o qual foste selado para o dia da redenção. Deixa eu te falar para você, o Espírito Santo, ele não é o falar de línguas. O Espírito Santo, ele não é pular ou rodapiar. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Sabe, a importância dele é algo extraordinário. E a Bíblia diz que não podemos entristecer ele. Porque ele sente, se relaciona, fala e guia. E ignorar a sua direção, resistir a sua voz é fazer obra na carne. Por isso estamos orando por uma direção, com líderes cheios do Espírito Santo, alinhados com o coração do Pai. Eles têm que ser pessoas que ouçam a direção e obedecem. E sabe que a obra não é feita pela carne, ela é feita pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:3, que é o último versículo que eu vou ler, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anatema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha só, eu vou te contar uma novidade. Deus não aceita nada de você. Porque ele é santo. O que Deus aceita é quando o Espírito faz através de você. É de Deus para Deus. Vou repetir novamente. Por isso que nós temos que ter uma liderança
cheia do Espírito Santo. Uma liderança que ela compreenda, entenda. E nós vamos orar por isso hoje. Que Deus só aceita aquilo que é dele para ele. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Nada. Oremos então. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e adoramos por esta manhã, te agradecemos, ó Pai Santo, por eu estar aqui. Eu estou tendo providenciado esse meio de estarmos orando. E ontem, né, foi uma batalha. Meu filho tentou mexer no computador, arrumar ele, trabalhou assim a tarde inteira. E até eu fui dormir. E ele perguntou para mim, não, pai, você não está preocupado? Falei, não, Deus está no controle. Né? Deus está cuidando de tudo. E eu confio em você também, né? Você está trabalhando aí, você está mexendo, e eu sei da sua capacidade. E confio que Deus te capacitou para isso. Se não der certo, então, papai, não deu certo, mas nós estamos aqui, ele emprestou o dele, e eu quero louvar e agradecer ao Senhor em nome de Jesus. E quero pedir ao Senhor, nós temos orado para o Senhor levantar uma geração de líderes na comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, igreja online e no lar. Levantar líderes coração alinhado ao Senhor. Mas hoje, Senhor, eu quero agregar algo mais que teu Espírito Santo falou comigo durante o dia de ontem até o dia de hoje. Nós queremos uma liderança que ela tenha consciência, que ela tenha, Senhor Deus, a convicção que ela não pode fazer nada para o Senhor que seja da carne. Porque a tua palavra diz que da carne nada aproveita. Da carne nada aproveita. Tua palavra também diz, Senhor, que não é pela nossa força. Está escrito na tua palavra, Senhor. E nem por nossa violência, mas pelo teu Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo Zacarias, capítulo 6, papai. Isso nos mostra e deixa muito claro que se queremos, Senhor Deus, ser uma igreja, segundo o Atos dos Apóstolos, segundo o Atos do Espírito Santo, porque para mim aquele livro é um livro que ele simplesmente mostra o agir do teu Espírito conduzindo aquela igreja que conquistou o mundo da época, que explodiu, que avançou, e de uma forma harmônica e poderosa. Se queremos ser uma igreja nesse modelo, Pai, nós precisamos entender e compreender, principalmente eu e o pastor Mateus como cabeça, a irmã Leila, que faz parte dessa liderança, a irmã Sandra, que, Senhor Deus, nós precisamos ouvir o teu Espírito Santo, ser guiado por ele, sermos conduzidos por ele. Senhor, a decisão não só nossa. Nada da carne serve. Nada da carne serve, Senhor. Pois está escrito na tua palavra essa realidade. A carne para nada serve. E a tua palavra é vida e espírito. Ou espírito e vida. Então, Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor, dai-nos uns líderes, dai-nos pessoas com coração já convictos que a obra é do Senhor. Pessoas convictas, Senhor, que o Senhor não recebe nada que não venha do Senhor mesmo, porque o Senhor é santo. A santidade do Senhor nos expressa isso, nos mostra essa realidade. Que é teu Espírito agindo através de nós. É teu Espírito te glorificando, te exaltando, te louvando e trabalhando através de nós. Nós precisamos ter essa percepção, Senhor. Porque até o nosso mestre, amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra diz bem claro que ele fez sinais e prodígios pelo teu Espírito. Se eu pudesse falar essa palavra de outra forma, papai, está dizendo que é o teu Espírito agindo através dele. É o teu Espírito que fez. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos esse povo. Nós queremos esse povo. Nós queremos ter esse coração. Nós entendemos que a obra não é nossa, Senhor. Que a obra não é nossa, somos apenas vaso de barro. E que é o conteúdo aqui dentro, Senhor. Que é o conteúdo que move aqui dentro, que age aqui dentro através de nós. É ele que tem valor. É ele que é precioso. É ele que é importante. É o teu Espírito Santo.
E é Ele que não podemos entristecer. É Ele que não podemos virar as costas. Devemos orar por coisas simples. Coisas simples devemos orar e clamar. Porque o teu Espírito Santo continua sendo aquele, oh Senhor, que continua gerando vida, continua chocando. Ele continua, ele não parou, Senhor. Ele continua. Ele continua ali, Senhor, preparando tudo, gerando tudo, para que a vida aconteça. Isso em todas as áreas. E nós não podemos esquecer dessa realidade. Nós não podemos esquecer dessa verdade, Senhor, incrível, maravilhosa. Nós devemos compreender e entender que é teu Espírito Santo que faz, que nós devemos apenas dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Ó Senhor, em nome de Jesus, ajuda a discernir a nossa parte. Eu clamo ao Senhor, nos ajuda a discernir a nossa parte, para sermos exemplo como líderes, para sermos exemplo. Porque quando o Senhor vem, nos constitui pais espirituais, o Senhor não está dizendo de maneira nenhuma que a pessoa chama a gente de pai. O Senhor está dizendo para nós que nós devemos ser guia, ser exemplo, cuidar, proteger, fortalecer, suprir. Rei, o Senhor está nos dizendo, como pais, sermos modelo, e modelos de aqueles que ouvem o teu Espírito Santo, daqueles que são guiados pelo teu Espírito Santo, daqueles que permitem que o teu Espírito use. Porque olha a palavra de Isaías: eis-me aqui, envia a mim. Ou seja, me usa. Me usa. Estou aqui. Essa deve ser a nossa oração. Me usa. Me usa. Ô Espírito Santo, perdoa-nos por te entristecer. Eu sei que muitas vezes nós fizemos pela carne, Espírito Santo, nos perdoa. Ó amado, que está gerando vida. É tu que gera vida nesse ministério, não somos nós. Não somos nós que geramos vida, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que está gerando vida. É o Senhor que gera vida em nós, é o Senhor que gera vida em quem está ouvindo, é o Senhor que gera vida nas ministrações, nos estudos, é o Senhor que gera vida, não somos nós, Senhor. Não é nossos títulos, não é, Senhor. Não é nossos títulos, não é a nossa, aquilo que o diploma diz, é o Senhor que gera vida. É o Senhor que gera vida. Eu acho tão bonito o livro de Atos, que diz que os apóstolos fizeram sinais e prodígios pelo teu Espírito. Pelo teu Espírito, essa palavra pelo significa teu Espírito através, teu Espírito atuando, teu Espírito agindo através. Não é, vem cá, Espírito Santo, agora vamos fazer isso. Não, não é assim. Não é assim. O Senhor nos dá um coração que ouve. Nós já aprendemos o que é ouvir. Ouvir não está relacionado apenas a escutar. Não, está relacionado a obedecer, a ouvir a tua voz. Tem falado tanto comigo isso esses dias, tanto comigo. Essa liderança que eu peço ao Senhor. Eu quero ser esse modelo. Senhor, eu creio, Senhor. O pastor Mateus quer ser esse modelo. A Leila, a irmã Sandra, que aqueles que querem compromisso com esse ministério querem ser esse exemplo. Sabe? Não de pessoas que chegam e dão sugestões e falam: olha, vamos orar? Olha, eu penso assim, assim, agora ore e veja com o Espírito Santo se ele concorda com isso. Ou muitas vezes perguntar: olha, se o Espírito testificar no seu coração, faça.
Se o Espírito não testificar, não faça. Temos que aprender isso. Temos que aprender a criar o hábito, a fazer as pessoas entenderem que são dependentes do Espírito Santo. Mas para isso acontecer, Senhor, nós precisamos ser os primeiros. Nós precisamos ser os primeiros que deem esse exemplo. Vamos orar, vamos buscar, vamos confirmar com o Espírito Santo. Vamos dizer para ele o que ele quer, como que quer que faça. Nossas ideias é essa. Vamos conversar com ele. Isso precisamos aprender a fazer, Pai. Precisa começar com a gente. Precisa começar com a gente. É com a gente, é com a gente. Se eu quero líderes, se o pastor Mateus quer líderes alinhados com o teu coração, Senhor, não com o nosso, então tem que estar alinhado com o teu Espírito Santo. Não tem jeito. Tem que estar alinhado com o teu Espírito Santo. Ai, Pai, eu começo a entender quando o Senhor fala que eles sejam um como nós somos um. Pai, nós queremos ser um como vocês são um, nós queremos ser um. Estamos ligados pelo teu Espírito, vivendo, andando pelo teu Espírito. Como Paulo tinha uma ideia, olhando nossos olhos, fantástica. Ele foi pregar em certo lugar. Não, ia lá pregar, nós cremos que ele ia ser usado tremendamente, que vidas iriam se converter, milagres iriam acontecer. Olha, a motivação de Paulo corretíssima. Mas o senhor falou, Paulo, não é lá que eu te quero, não. Eu quero te pegar em outro lugar, Paulo. Eu já marquei uma agenda, um encontro com você, com outras pessoas, Paulo. É onde eu te quero, Paulo. E assim nós devemos ser, Senhor. Essa liderança seja uma liderança cheia do teu Espírito Santo. E o maior sinal de sermos cheios é sermos guiados pelo Senhor. Pelo doce Senhor, amado Espírito Santo. Sermos guiados por ti, doce Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, é o que nós pedimos nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer, porque se eu estou aqui, Espírito Santo, é porque o Senhor gerou vida e proporcionou de eu estar aqui orando nessa manhã. E se pastor Mateus, a irmã Leila está aqui, é porque o Senhor proporcionou vida, proporcionou que eles estejam aqui nesse instante. E a mesma forma, quem vai estar ouvindo pelo YouTube, Senhor. Senhor, que a essência do caminho, Senhor, veredas antigas, que essa comunidade, que essa família cristã seja uma família guiada pelo teu Espírito. Seja uma família que ouve a tua voz e te obedece. E que diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Usa-me a mim. Da mesma forma que eu estou usando esse mouse. Um mouse, ele não tem vida própria, ele não faz o que ele quer. Ele faz aquilo que eu direciono ele. Quando eu digo, o Senhor me usa, Senhor, estou dizendo isso. Senhor, que eu não faço o que eu quero, mas que seja como o Senhor quer que o Senhor me use. E nos dá sabedoria, entendimento, compreensão, para ouvirmos a tua voz, compreendermos a tua voz, entendemos o que o Senhor quer que nós façamos e que a gente direcione o nosso coração, a nossa vontade a fazer, em nome de Jesus. Que diferença entre nós e o mouse é que o nosso culto tem que ser racional. Nosso corpo tem que ser uma oferta viva e agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Shalom. Que Deus abençoe a todos. E à noite, em nome de... Vamos estar aqui de novo. Em nome de Jesus, com toda batalha e luta, sabemos que no reino espiritual está tendo uma batalha também para parar. Em nome de Jesus. Nós somos guerreiros do Senhor dos Exércitos. Amém. Olá, amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Leila. Paz, Deus abençoe. Paz.